Girassol Jornal, boa noite. Bem-vindos à edição de sexta-feira. Vandalização de bens públicos. Detidos na Huila cidadãos em posse de quantidades consideráveis de cabos elétricos. Em Cabinda, a Polícia Nacional reforçou a segurança nas fronteiras com vista a travar o fenómeno do contrabando de combustível. Dia Internacional do Professor, reflexões sobre a realidade do ensino no país e os desafios que a classe enfrenta face às exigências do momento. Reportagem da semana, retrato do fenómeno do abandono escolar precoce, histórias emocionantes de sonhos interrompidos e soluções para contornar o problema. Acertos no MPLA, birró político esteve reunido hoje aqui em Luanda. Homenagem derradeira, vão amanhã enterrar os restos mortais do jornalista Ismael Mateus. O país continua mergulhado em consternação. As notícias acontecem também com o melhor do desporto e o resumo dos principais factos que marcam a atualidade internacional. Bem-vindos. Outra vez boa noite. Vão enterrar amanhã os restos mortais do professor, escritor e jornalista Ismael Mateus, que perdeu a vida nesta terça-feira aqui em Luanda, vítima de acidente de aviação. Seguimos em direto para o quartel-general do Comando do Exército, EGRI 20, onde se encontra a Susana Ângelo, o Simão João e também a Susana Ângelo, no outro ponto. Mas o Simão João está pronto para pontualizar-nos sobre estes momentos que marcam a homenagem derradeira a Ismael Mateus. Simão, boa noite. Boa noite, Simão. Boa noite, Simeão Mundula, e também extensivo aos telespectadores nesta altura no Girassol Jornal. De resto, é um momento de profunda consternação que aqui vai sendo vivido no quartel-general EGR20. Por esta altura, várias personalidades ligadas ao aparelho de Estado já assinaram o livro de condolências de Ismael Mateus. Nesta altura também vão então algumas pessoas dando aqui as devidas condolências à família de Ismael Mateus. Recordamos que também já prestou as condolências o Ministro da Energia e Águas, mas nesta altura nós vamos à conversa com Yuri Simão, ele que é um dos produtores de uma das livrarias e também da Nova Energia. Yuri Simão, que teve um projeto com Ismael Mateus. Vamos tentar perceber de facto se este projeto, uma feira de livro, continua. Yuri Simão, muito boa noite. Estamos em direto para a Rede Girassol. Um momento de profunda consternação que ainda está a ser difícil de digerir. Acho que pela primeira vez conseguimos perceber diretamente e concretamente aquilo que é a dimensão do homem, de milhões de facetas, quer da literatura, o jornalismo, a cultura. Foi Ismael Mateus. Então é um momento triste, porque bem pouco tempo, em julho, ele completou 60 anos e perdê-lo de uma forma tão abrupta nos remete à insignificância de que somos e principalmente nos faz também lembrar o quão grande ele foi e o quão humilde continuou a ser, mesmo sendo grande. Estamos a falar de um homem que era profundamente ligado à literatura. A Rede Girassol sabe que tinha um projeto da Feira do Livro com Ismael Mateus. Como é que está este projeto? Vai avançar por esta altura? Espero que tenhamos todos forças para continuar. Ismael era sonhador e colocou-me este sonho. Partilhamos essas ideias de criar um momento que todos pudessem participar e conviver, resgatando a literatura angolana e resgatando principalmente hábitos e costumes nossos. Ele era também um entusiasta muito grande da música tradicional, então quis misturar tudo isso num só conceito. Vamos ver se conseguimos ter forças, porque ele tinha muita força e dava aos outros. Era só como é que ele fez um movimento agora para criar o Congresso de Jornalistas,
e as coisas começaram e espero que não parem. É importante percebermos que Ismael começa tão cedo a sua vida pública e tão cedo partiu, porque aos 60 anos nós esperávamos pelo menos mais 20 anos com ele para poder dar então a grande experiência da vida que ele acabou por ter e viver. Vamos ver se conseguimos ter forças e apoios para fazer isso, porque nos 50 anos da independência de Angola seria importante termos isso, porque a literatura foi tão importante na luta de fazer este país o país que é. Muito obrigado. Aqui então palavras de Yuri Simão, o presidente da Nova Energia. Simeão, vamos procurar também falar muito rapidamente com Afonso Quintas, jornalista da Rádio Nacional de Angola. Afonso Quintas, muito boa noite. Ismael Mateus, um homem que esteve durante muito tempo ligado à rádio, sobretudo. Eu já o disse a vossa cadeia de televisão e volto a repetir. O Ismael foi meu chefe na Rádio Nacional de Angola e era meu amigo. Eu não tenho muito para falar sobre Ismael, porque na verdade nós conversávamos muito e eu ouvia muitos conselhos que ele me dava. Quintas faz isso, Quintas faz aquilo, mas sempre para o meu bom desempenho, ainda como diretor da rádio e não só. Mas, meu amigo e colega, eu só devo dizer obrigado, Ismael Mateus, obrigado mesmo. Sabe que é uma perda que eu não consigo falar muito, estou muito triste. Ismael não era só um jornalista, era meu amigo, era um escritor, como eu dizia. Ele dizia, não, Quintas, escritor, não diga. Quer dizer, eu gostava muito de Ismael e gosto muito, apesar de ter partido. Mas eu já o disse e volto a repetir, Ismael, muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo. Obrigado nós, Afonso Quintas, jornalista da Rádio Nacional de Angola, também aqui a testemunhar aquilo que foi Ismael Mateus. Simeão Mundula, recordamos que Ismael Mateus foi membro fundador do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e membro da União dos Escritores Angolanos. Começou a sua carreira jornalística desde 1981 e nasceu a 6 de julho de 1963. Portanto, completou 60 anos. Nós vamos continuar a acompanhar este momento das exéquias de Ismael Mateus, que vai amanhã a enterrar no cemitério da Santana. Boa noite. Boa noite, Simão João. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, enalteceu o legado e a dimensão profissional de Ismael Mateus durante a homenagem prestada ao malogrado nesta quinta-feira por uma delegação composta por distintas figuras do MPLA e membros do secretariado do birro político do partido. Quando eu morrer, quero lutar pela vida, desmascarar o choro hipócrita, mais vale a vida a miséria. Deus seja complacente e me dê forças, escreveu Ismael Mateus, que continua a ser homenageado pelos vários estratos da sociedade. Várias são as figuras que vão se curvando perante a memória do jornalista, professor e escritor. Nesta quinta-feira, várias entidades passaram pela residência do malogrado, com destaque para o ex-vice-presidente da República, Bonito de Sousa, a vice-presidente do MPLA, acompanhada de membros do seu secretariado, que reconheceram os feitos de Ismael Mateus. Perdemos, de facto, um profissional de excelência, um professor que sabia partilhar conhecimentos, um comentarista muito criterioso. Para mim, Ismael Mateus era um homem de múltiplos ofícios, mas era um amante do jornalismo. E nesta sua forma de amar o jornalismo, ele abraçou também a docência para transmitir às novas gerações aquilo que ele sabia. Portanto, era um homem com invulgares qualidades humanas, um profissional, um amante da liberdade de imprensa que defendia de forma muito
profunda. Era um analista que sabia também não só criticar, mas apresentar soluções, apresentava os caminhos. Vamos recordar o Ismael Mateus como um profissional brilhante que cumpriu a sua profissão com sentido do dever, com elevado profissionalismo, com muita ética e muita deontologia profissional, e deixa um grande legado para as novas gerações, e pensamos que os jovens jornalistas devem inspirar-se em Ismael Mateus para continuarem a cumprir com zelo e com muita dedicação esta profissão que ela amava. Aos jovens jornalistas ficou a recomendação de seguir os ensinamentos de um homem que soube honrar a sua profissão e também soube partilhar os seus conhecimentos. O corpo de Ismael Mateus será sepultado neste sábado no cemitério da Santana. E a Cidade Alta é palco desde o meio da tarde desta sexta-feira de mais uma missa em homenagem ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento, cujos restos mortais vão a sepultar no dia 8 deste mês. Mais pormenores sobre a missa temos a seguir com o jornalista Alberto Capitão, que se junta a nós. Capitão, boa noite. No Vaticano, após 15 anos... Ora, muito boa noite, Simeão Mundula, boa noite a quem nos acompanha. Está a decorrer desde o final da tarde de hoje esta cerimónia de homenagem sociocultural à sua eminência Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, que morreu no passado sábado. Uma cerimónia sociocultural, como mostra o Josué, são várias figuras aqui presentes para testemunhar então esta cerimónia de homenagem, que começou com uma oração que foi dirigida pelo arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias. Também aqui depois seguiu-se um momento de intervenção da magnífica reitora da Universidade Católica de Angola, reverenda irmã doutora Maria da Assunção. Dar nota que estão aqui figuras da cultura, nomeadamente da música, que passaram pelo palco que visa homenagear a sua eminência cardeal do Nascimento. Gabi Moi, Kiako Kiedá foram algumas das figuras que interpretaram aqui clássicos da música angolana. Ora, como já aqui fizemos menção, é uma cerimónia que está a ser dirigida pelo arcebispo da província de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, a quem nós vamos tentar colher algum testemunho rapidamente para saber então desta homenagem. Sua Eminência Dom Filomeno, como é que ficará agora a Igreja Católica em Angola com a partida de sua Eminência Cardeal? Como é que ficará agora a Igreja com a partida de Cardeal do Nascimento? Há um sentimento de tristeza, mas sobretudo um sentimento imenso de gratidão pela vida cheia de dignidade, cheia de doação aos mais desfavorecidos, pela vida marcada pela sua elevado nível cultural e pela sua grande paixão pelo país. O sentido de uma nação que seja o espaço, o ambiente onde cada angolano possa crescer e desenvolver-se com dignidade. E depois o facto de termos como um membro da nossa Igreja, uma figura eminente na Igreja Universal. É o primeiro africano, foi presidente da Caritas Internacional, que é o braço social da Igreja Católica em todo o mundo. Serviu essa instituição durante 2 mandatos com prestígio, sendo, portanto, um embaixador, um rosto e uma bandeira do belo que existe em Angola, das capacidades que os angolanos têm e podem cultivar e daquilo que um homem com aprumo pode fazer pelos outros homens, pela humanidade inteira. Portanto, há esse conforto
de termos tido entre nós um cidadão do mundo reconhecido pelas várias mensagens que nos chegaram de várias partes do mundo. Por outro lado, é o conforto espiritual. O Sr. Cardeal viveu até os finais do mês de julho totalmente autossuficiente, com perfeito domínio de todas as suas faculdades. O mês de agosto foi justamente o mês em que começamos a ver aquele homem forte, aquele homem decidido, aquele homem perseverante, aquele homem sacrificado a debilitar-se. Mas Deus foi bom para com ele. Morreu em paz, morreu sereno, morreu tranquilo. Muito obrigado, Sua Eminência. Com certeza voltaremos a falar aqui o testemunho de Sua Eminência Dom Filomeno Vieira Dias, o arcebispo metropolita da província de Luanda, nesta cerimónia de homenagem sociocultural para então reconhecer a passagem de Sua Eminência Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que parte para outra dimensão da vida. Esta cerimónia, de resto, está mesmo já a chegar ao fim. Testemunhos aqui também de várias entidades que puderam participar desta cerimónia de homenagem. Estamos a falar de figuras que privaram com o cardeal em vários momentos da sua vida, desde a academia até a igreja. Marcelino Moco, este docente universitário jurista, também está aqui. Houve ainda um momento de declamação de uma poesia que foi feito por Celso Malavaloné, que também já deu vários testemunhos sobre a figura de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Este é um dos muitos momentos de homenagens que continuam a ser realizadas um pouco por todo o país e pelo mundo para reconhecer a figura do Cardeal do Nascimento. Está aqui também a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que é de resto também sua parente, e outros deputados da Assembleia Nacional e outras figuras também do governo angolano, desde homens de cultura também, que estão a testemunhar também esta cerimónia de homenagem. Vai agora seguir-se mais um momento cultural com a intervenção de mais um grupo cultural, este grupo cultural da Universidade Católica de Angola. Por aqui também passou o grupo coral da Assembleia Nacional, que é dirigido por Caló Pascoal, também apresentando aqui um número. Nós vamos nos despedir com a certeza que voltaremos, claro, para outros momentos de reportagem sobre esta figura que foi Sua Eminência Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Ora, nós pedimos mais alguns minutos para ver se conseguimos escolher também um testemunho rápido da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Doutora Carolina Cerqueira, permita-nos uma palavra rápida para uma homenagem à Sua Eminência Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. A Presidente da Assembleia Nacional diz-nos que não pode falar neste momento, ainda cabisbaixo, claro, e nós percebemos também este sentimento. Afinal, estamos a falar de alguém que, além de privar com o cardeal como cidadão de Angola, era também parente, daí então este sentimento de tristeza, mas com certeza uma outra oportunidade teremos para colher também o testemunho de Carolina Cerqueira e de outras figuras sobre aquilo que foi o Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, que, como já aqui fizemos menção, partiu para outra dimensão da vida no passado sábado. Nós colocamos um ponto final a este apontamento em direto a partir do edifício de extensão da Universidade Católica de Angola, onde ainda decorre os últimos minutos desta cerimónia de homenagem sociocultural à Sua Eminência Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, que foi também o primeiro magno chanceler da Universidade Católica de Angola. Boa noite. Boa noite, Alberto Capitão. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento veio a sepultar no dia 8 deste mês. Seguimos com outros assuntos que dominam o jornal. Estudos realizados pela Unesco e o Banco Mundial indicam que em Angola, em cada 3 crianças de 10 anos com a segunda classe concluída, apenas uma apresenta habilidades de leitura. São dados avançados pelo Diretor Nacional da Educação de Jovens e Adultos no quadro das reflexões alusivas ao Dia Internacional do Professor.
Gestores escolares e professores de vários estabelecimentos de ensino do município de Luanda refletiram hoje sobre os grandes desafios do setor da educação. Com o avanço acelerado das novas tecnologias de informação, a classe docente entende ser fundamental acompanhar a evolução das ferramentas tecnológicas de modo a encarar com mais conhecimento os desafios da educação. Nós hoje estamos com alguns desafios, como primeiro, acompanhar a tecnologia a nível mundial. Segundo, acompanhar de forma direta as famílias, porque com o atual desenvolvimento as famílias às vezes perdem um determinado papel que a escola é que tem que fazer. Hoje a escola tem papel redobrado porque as famílias não estão a fazer o seu papel. Então a escola, para além de educar, para além de instruir, que é o fundamental, é o primário, nós também temos que educar. Tudo isso leva-nos a refletir essa data para que haja um comprometimento por parte da classe e de termos aquela amabilidade de estarmos diante e acompanharmos esse desafio. Com o desenvolvimento das tecnologias, então é importante para que os professores estejam preparados para os desafios do futuro. Isso tem a ver também com a melhoria das condições dos professores de trabalho, tudo isso, melhores salas de aulas, condições sociais dos professores. Isso vai permitir com que os professores também possam trabalhar com aquela eficiência que se impõe para que a educação seja sustentável para o desenvolvimento do país. A propósito, o diretor nacional da Educação de Jovens e Adultos, Evaristo Pedro, disse que estudos atuais da Unesco e do Banco Mundial indicam que em Angola, em cada 3 crianças com a segunda classe concluída, apenas uma apresenta competências consolidadas de leitura e escrita. Os dados, de acordo com Evaristo Pedro, remetem para a realidade preocupante e, por isso mesmo, de acordo ainda com o responsável, está em curso em todo o país o plano de melhoria das aprendizagens. Não estamos preocupados é que no final do ano a criança tenha aprovado de classe somente, mas o grande objetivo é que os professores estejam focados em garantir que as crianças, ao concluírem o primeiro ciclo do ensino primário, que é a segunda classe, e o módulo 1, que é da educação de jovens e adultos, possam então ter bem estruturadas as suas competências de leitura e escrita para permitir que nos níveis subsequentes eles tenham então uma facilidade na aquisição de novos conhecimentos. A nível do nosso país, os indicadores são aqueles que apresentei. Estudos mostram que em 3 crianças, somente uma tem essas competências de leitura bem consolidadas. Daí que estamos imbuídos em garantir que as estratégias sejam identificadas, implementadas a nível de sala de aula para alcançarmos esse objetivo. Em entrevista à Rede Girassol, por ocasião do Dia Internacional do Professor, o diretor nacional da Educação de Jovens e Adultos admitiu que continua a ser um desafio do Ministério reduzir o número de crianças que estudam em período noturno por escassez de salas de aulas. É algo que nós, infelizmente, temos que conviver com isso, mas tudo prende-se com a pouca oferta em termos de salas de aulas, em termos de escolas, o que em alguns pais, dada a pressão, em algumas direções de escola, dada a pressão social que a comunidade exerce sobre a escola, não tem outra saída senão matricular essas crianças nesse turno. Mas o aconselhável, aquilo que está orientado, é que à noite estudam aqueles alunos já maiores de idade. Temos que salientar aqui o facto de que este processo em que estamos a viver, da construção de escolas, também vai ajudar a diminuir esse fenômeno, bem como também o rácio professor-aluno que temos em algumas salas de aulas, que ultrapassa aquilo que está estabelecido. O Dia Internacional do Professor foi instituído pela Unesco a 5 de outubro de 1966 e este ano a efeméride decorre sob o lema Valorizar as vozes dos professores rumo a um novo contrato social. A ministra do Ensino Superior voltou a prometer trabalho para o ensino com cada vez melhor qualidade no país e superar os desafios que se colocam no momento. A ministra falava na província de Cabinda durante o ato oficial que marcou a abertura do ano académico 2024-2025. Já está aberto o ano académico 2024-2025. Cabinda acolheu a cerimónia que contou com a presença de várias entidades políticas, académicas e religiosas provenientes de diversos pontos do país. O evento teve como objetivo projetar o novo ano académico e vencer os desafios.
Várias mensagens foram apresentadas dos estudantes e docentes que destacaram o mau estado das infraestruturas e o problema de harmonização dos planos curriculares no país. Parece-nos legítimo e razoável apelar ao Executivo que um investimento neste subsistema seja mais robusto e diversificado, permitindo desta forma que haja uma maior quantidade e qualidade no que se refere ao apetrechamento das instalações do ensino superior do país e um significativo incremento na construção de infraestruturas, pois parece extraordinário que haja ainda no país instituições públicas de ensino sem instalações próprias condignas, tal como o caso do Cabinda, o Instituto Superior de Ciências da Educação do Cabinda, ou o Centro Universitário do Cairo, cujas obras de construção já duram há mais de 10 anos. Refletir sobre a Universidade Angolana significa repensar os seus valores, tendo em conta a responsabilidade que impende sobre ela na formação de quadros qualificados para o desenvolvimento sustentável do país. A governadora provincial pediu a conclusão do campus universitário de Cabinda. As obras andam paradas há mais de 10 anos. Aproveitamos também, neste momento, para manifestar o nosso maior desejo de ver as obras do Polo Universitário 11 de novembro no Caio Litoral concluídas. Acreditamos que com as obras concluídas poderá oferecer melhores condições para os estudantes e para o corpo docente. O Executivo angolano, sob liderança do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, tem demonstrado um compromisso firme com o desenvolvimento deste subsistema de ensino. As ações que têm sido desenvolvidas inserem-se no âmbito da implementação do Plano de Desenvolvimento Setorial do Ministério do Ensino Superior, que decorre do Plano do Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Em janeiro de 2025, será retomado o programa de envio de licenciados e mestres de alto desempenho e mérito acadêmico para as melhores universidades do mundo, após ter sido suspenso por um ano por razões financeiras. As aulas no ensino superior arrancam na segunda-feira. O presidente João Lourenço conferiu posse nesta sexta-feira aos responsáveis recentemente nomeados. Trata-se do novo vice-governador do Banco Nacional de Angola e da secretária de Estado para o Ensino Secundário. Aos dois, o presidente da República recomendou rigor no cumprimento das obrigações. Na cerimónia, que durou pouco menos de 30 minutos, o presidente da República, João Lourenço, solicitou dos empossados rigor, comprometimento e responsabilidade nas funções que passam agora a desempenhar. O titular do Poder Executivo não justificou as exonerações, mas reconheceu competências aos novos membros do aparelho do Estado. O presidente João Lourenço disse esperar que cada um contribua para uma melhor atuação de cada uma das instituições para as quais foram nomeados. Votos de muito sucesso e que ajudem, por um lado, a Ministra da Educação, por outro, o Governador do BNA, a levarem a bom porto as tarefas que têm pela frente. Soraya Teresa de Jesus Mateus Calonguela é a nova secretária de Estado para o Ensino Secundário, que substitui no cargo Gildo Matias José, que desempenhava as funções desde 2020. Soraya Calonguela já definiu as suas prioridades e disse que vão passar pela melhoria do ensino técnico profissional, com particular ênfase para a formação agrícola. Vamos prestar uma atenção dedicada, especial, à oferta formativa, à qualidade dos cursos, a alinhá-los às necessidades do país,
aquilo também que são as potencialidades de cada uma das províncias. Portanto, esta é a grande aposta no ensino técnico profissional. Vamos continuar também a acompanhar a implementação do projeto de apoio à formação agrária, que está a ser implementado com o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento, portanto, que visa essencialmente reforçar a capacidade técnica dos profissionais dos institutos técnicos agrários e também a melhorar as infraestruturas para podermos, então, contribuir para a segurança alimentar. O presidente da República, João Lourenço, empossou ainda Domingos Pedro para o cargo de vice-governador do Banco Nacional de Angola, em substituição de Pedro Rodrigo Gonçalves de Castro e Silva. Domingos Pedro sabe dos desafios do sistema financeiro angolano, mesmo assim se diz pronto para a nova missão. Lembro aqui que é nossa responsabilidade, enquanto Banco Central, assegurar a estabilidade do nível de preços e a preservação do valor da moeda nacional, por um lado, e, por outro lado, a estabilidade do sistema financeiro nacional. Portanto, a nossa linha de atuação vai ser nesta direção. Temos desafios importantes, como a contenção da inflação. Temos desafios também bastante exigentes no capítulo da estabilidade do sistema financeiro. O Banco Nacional de Angola está na fase derradeira de um processo de obtenção de equivalência relativamente ao seu processo de supervisão vis-à-vis aquilo que é feito na União Europeia. Temos outros desafios e então nós estamos aqui para contribuir para isso. O presidente da República, João Lourenço, conferiu posse na tarde desta sexta-feira a Soraya Teresa Calonguela para o cargo de secretária de Estado para o Ensino Secundário e Domingos Pedro, que assume agora o cargo de vice-governador do Banco Nacional de Angola. A Lima, Organização Feminina da UNITA, deu início hoje ao seu 5º congresso. O evento deve ser marcado pela eleição de uma nova líder. Estão na corrida 3 candidatas que foram apresentadas nesta sexta-feira. Amanhã acontece o dia do voto. As palavras proximidade, empoderamento e liderança transformadora constituem o lema do 5º Congresso Ordinário da Lima, Organização Feminina da UNITA. O encontro vai culminar com a eleição da nova presidente nacional da Lima, cargo para o qual concorrem 3 candidatas que, ao longo dos últimos meses, desdobraram-se em campanha pelas 18 províncias do país para mobilizar o voto. Com o lema Congregar, Motivar para Vencer, a candidata Antonieta Cesaltina Kulanda fala de alguns projetos que pretende desenvolver caso vença as eleições. São vários projetos que eu trago em carteira, mas um cinge-se mesmo na questão do combate paulatino à pobreza, criando pequenos projetos rotativos que venham galvanizar a mulher da tricotomia social angolana, concretamente a mulher do meio rural, a mulher do meio suburbano, a mulher do meio urbano, pois sabemos perfeitamente que as 3 áreas articulam-se. É importante cada uma ser respeitada dentro do seu contexto, olhar para o contexto do meio rural, ter em conta que o meio suburbano não se vai articular se este meio rural também não for articulado, respeitando o seu contexto. A formação e o empoderamento das mulheres vão constituir prioridade do mandato da candidata número 2, Etna Capapelo, que elaborou a sua campanha em volta do lema Mobilizar, Congregar e Agir para a Alternância. Vamos trabalhar com todas as mulheres, com projetos abrangentes a todas as mulheres angolanas, não só a mulher da Lima, mas no seu geral. E nós trazemos projetos de empoderamento, formação da mulher, formação das mulheres para as autarquias, empreendedorismo e outros. Por sua vez, a candidata Maria Sapalalo garante que, caso vença as eleições, vai trabalhar para fortalecer o empreendedorismo no seio das mulheres. Ajuda aquelas mamãs que têm pequenos negócios para podermos, então, ajudar com alguns subsídios ou associando-nos a algumas associações, algumas organizações que possam nos subsidiar e fazer com que estes pequenos negócios
passem do planeamento familiar meramente e que passem para um nível em que as mamães da Lima consigam então sustentar as suas famílias e, quem sabe, passar para um nível, por exemplo, comercial. A presidente cessante da Lima, Helena Bonguela, deixou uma palavra de apreço às 3 candidatas. Fomos da mesma equipa, conheço o potencial de cada uma, são todas elas potenciais líderes, para dizer que vença quem vencer, a Lima que ganha é o partido que se fortifica. A abertura do 5º Congresso Ordinário da Lima ficou marcado também pela presença do presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, que reconheceu o papel da Lima para a estabilidade do partido. A trajetória da Lima está intimamente ligada à história e percurso da UNITA, em cada uma das fases da luta. A Lima foi partícipe essencial, contribuindo com determinação, com empenho revolucionário, com coragem e com amor, lutando e educando, como só as mulheres são capazes de fazer, trazendo-nos a todos até aqui. A nova presidente da Lima, braço feminino da UNITA, vai ser eleita este sábado, no último dia do Congresso, que decorre no Complexo Sovismo, aqui em Luanda. Esteve reunido o Birro Político do MPLA, que, entre outras questões, analisou o processo de preparação do Congresso da JMPLA, agendado para o próximo mês, e igualmente o Congresso do Partido, marcado para dezembro. Na reunião foram ainda analisados outros assuntos internos. Está marcada para quarta-feira uma outra reunião que vai juntar o Comitê Central. Sob orientação do presidente do MPLA, João Lourenço, os membros do Birro Político analisaram no Complexo Turístico Futungo 2 os documentos relativos à preparação e realização do 8º Congresso Extraordinário do Partido dos Camaradas, previsto para dezembro. O tema será amplamente discutido na 3ª sessão extraordinária do Comitê Central, convocada para a próxima quarta-feira, dia 9, de acordo com o secretário para a Informação do Birro Político do MPLA, Esteves Hilário, reafirmou que o Congresso Extraordinário não servirá para a renovação de mandatos, tampouco para a eleição de novos membros para o Comitê Central. Os delegados ao Congresso de dezembro deverão fazer uma reflexão profunda sobre os 50 anos de independência nacional. Foi preparada a tese que será submetida ao Comitê Central e este, por sua vez, submeterá ao Congresso, que discutirá, ou seja, denominada MPLA da Independência aos nossos dias, os desafios futuros. E, portanto, com base nessa tese, será submetida à aprovação do Comitê Central para a convocação do Congresso e o Comitê Central, por sua vez, obviamente, submeterá ao Congresso Extraordinário. Além dos 50 anos de independência nacional, o conclave extraordinário de dezembro vai refletir sobre outros assuntos. Daí que, pelo facto de ser o detentor de competências para convocar congressos, a agenda deste conclave foi discutida na reunião desta sexta-feira e vai agora ser submetida ao Comitê Central. Se vai discutir, aprovou todas as matérias, que serão submetidas ao Comitê Central, porque o Comitê Central é que é o órgão competente para convocar o Congresso e decidir a agenda do Congresso. Portanto, o Birro Político aprovou hoje, são notas indicativas daquilo que deverá ser a agenda do Congresso e ela será submetida na próxima semana ao Comitê Central, que se o Comitê Central decidir que esta é a agenda que quer fazer levar ao Congresso, os documentos que foram todos aprovados, as bases gerais do Congresso, as comissões de trabalho foram todas aprovadas e serão submetidas ao Comitê Central na próxima semana. Aprovadas pelo Comitê Central, vão para convoca o Congresso. A 3ª reunião ordinária do Birro Político do MPLA se debruçou também sobre o 9º Congresso Ordinário da JMPLA, marcado para os dias 21, 22 e 23 de novembro. Os membros do Birro Político analisaram as 3 candidaturas apuradas para o Congresso, sendo que a permanência ou não das 3 listas será confirmada nos próximos dias com a decisão do presidente do partido, como explica Esteves Hilário. À luz do estatuto da JMPLA, o cargo de primeiro secretário nacional da J de nomenclatura do presidente do partido, ouvido o Birro Político.
O que ficou aqui hoje decidido, ou seja, o presidente do partido ouviu o Birro Político sobre as 3 candidaturas, então vamos aguardar proximamente o que é que, porque a decisão, o cargo é de nomenclatura do presidente do partido. Isso depende, obviamente, não é? Portanto, por ser mesmo de nomenclatura do presidente do partido, a definição do timing também é do presidente do partido. Entretanto, nós brevemente saberemos, porque obviamente o Congresso da Jota está à porta. O que nós temos que, se calhar, deixar aqui de alguma maneira claro é que foram apresentadas 3 candidaturas e cabe ao presidente do partido, pode também ele entender que vão os 3 candidatos ou entender que vão só 2 candidatos. Portanto, no essencial, os 3 camaradas que foram classificados, por assim dizer, pela comissão de candidaturas da própria estrutura da JMPLA, reúnem condições para serem primeiros secretários nacionais da Jota e depois deixemos para ver o que é que acontece no futuro. Na reunião, os membros do Birro Político apreciaram igualmente os projetos de resoluções para o preenchimento de vagas no Comitê Central, bem como projetos de resoluções para a regularização da direção de 5 comitês provinciais do partido, tendo em vista a realização de conferências provinciais extraordinárias do MPLA no Bié, Cabinda, Kwanza Sul, Huambo e Lunda Norte. E voltamos ao quartel-general do Comando do Exército, onde decorre o velório do malogrado jornalista Ismael Mateus. Temos mais desenvolvimentos com Simão João. Simão, contigo, boa noite. Boa noite uma vez mais, Simeão Mundula. Aqui neste preciso momento continuamos a presenciar portanto, a vinda de mais pessoas para prestar um último adeus a Ismael Mateus aqui no quartel-general da R20. Nesta altura também se faz presente aqui no R20 o presidente do Conselho da Administração da Rede Girassol, Padrão Júnior, e nós vamos à conversa com Teixeira Cândido, antigo secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. E sabemos nós também que Ismael Mateus foi fundador, portanto, deste sindicato, e ninguém melhor que Teixeira Cândido para falarmos um pouco sobre aquilo que foi o legado deixado por Ismael Mateus quando está presente também no Sindicato de Jornalistas Angolanos. Boa noite. Boa noite aos telespectadores da Rede Girassol. De facto, como disse, o Ismael não foi só um dos membros ativos do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. O Ismael Mateus foi uma grande inspiração para nós. Somos, de certo modo, produtos do trabalho do Ismael Mateus. Deixa-me dar nota de que eu mesmo fui filiado no consulado do Ismael Mateus e, portanto, perdemos um dos nossos. O sindicato perdeu uma das suas referências e, obviamente, estamos mais pobres, não só o sindicato, mas, do modo geral, o jornalismo, porque o Ismael Mateus continuava a ser professor para muitas gerações e um professor de referência. Infelizmente, perdemos um professor, perdemos um dos esteios do nosso sindicalismo e, obviamente, estamos todos de luto. Obrigado, Teixeira Cândido, secretário-geral cessante do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, aqui também a prestar homenagem a Ismael Mateus. Hoje, sexta-feira, seria mais um dia de visão de Ismael Mateus que estaria a apresentar, mas, como é sabido, já partiu para outra dimensão da vida. E hoje tem um especial, logo a seguir ao Girassol Jornal, portanto, nosso telespectador não deixe de acompanhar a seguir ao Girassol Jornal. De momento é tudo aqui no quartel-general ex-R20, Simeão Mundula. Nós nos despedimos. Boa noite. Boa noite, Simão João. Momento de consternação. Vão a enterrar amanhã os restos mortais do jornalista Ismael Mateus. Estamos a informar. Seguimos para o primeiro intervalo da noite. Voltamos a seguir. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. A colisão entre duas viaturas no município do Lobito, em Benguela, resultou na explosão de um dos veículos que transportava garrafas de gás butano. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira.
Foi um momento de pânico registrado na noite desta quinta-feira, quando estas duas viaturas colidiram, uma delas um caminhão que transportava garrafas de gás butano. A pronta intervenção do Corpo de Bombeiros, com a ajuda dos moradores do bairro Golfe, na zona alta da cidade de Lobito, onde aconteceu o acidente, só não aconteceu o pior, de acordo com o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Ontem mesmo deu-se a situação, comunicaram, as nossas forças foram lá intervir. Foi um incêndio que ocorreu no município de Lobito, na zona alta da cidade, no bairro do Golfe, envolvendo duas viaturas, uma viatura de marca Hyundai modelo i10, que presumivelmente ter colidido com uma outra viatura do tipo, uma viatura pesada, carrinha, que fazia-se transportar de garrafas de gás butano. E a causa do incêndio presume-se uma compressão mecânica, né? onde a viatura I10, do modelo I10, colidiu com a carrinha que transportava garrafas de gás e no momento a viatura derramou combustível no local e com a fricção registrada pegou fogo e combustionou toda a viatura. Mas as garrafas de gás que explodiram, aqui vaticinar ou avançar os bons feitos prestados pelos munícipes que na intervenção comunicaram de forma atempada e os bombeiros fizeram-se ao local de maneiras a poder controlar tal situação e que se fosse tarde, se calhar poderíamos verificar a explosão de todas as botijas de gás, mas a nossa pronta intervenção permitiu que nem todas as garrafas tivessem ao grau de explosão, mas sim ficou controlado, registrando apenas 10 garrafas que ganharam ou chegaram à explosão. No acidente não foram registradas vítimas. Porém, o oficial dos bombeiros apela aos automobilistas a maior cautela para que se evite situações semelhantes. Então, é um serviço que a gente prestou e aqui aconselhamos a todos os condutores a ter mais prudência na via pública, no sentido de que sempre que fazer essa volante é necessário verificar sempre todos os procedimentos de segurança, desde os procedimentos do trânsito, os procedimentos das condições técnicas da nossa viatura e outras situações que podem estar em causa ou que podem também concorrer para o surgimento de um possível acidente. E o mais importante também, queremos avançar no sentido de que sempre que pegar na viatura é necessário sempre observar que o extintor da viatura esteja lá e operacional para poder intervir em caso de surgimento de um incêndio. Colisão de viaturas na cidade de Lobito resulta na explosão de botijas de gás na noite desta quinta-feira, na zona alta da cidade ferroportuária, sem registros de vítimas humanas. Ruanda debate-se com a propagação do vírus de Marburg. O surto começou há cerca de uma semana. Há confirmação de que 30 pessoas terão contraído o vírus e o registro de 11 mortes em consequência da febre hemorrágica. É o primeiro assunto em desenvolvimento na ciência internacional. As autoridades de saúde ruandesas estão a rastrear os contactos de centenas de pessoas para evitar a disseminação da doença no país e na região. O ministro da Saúde do Ruanda, Sabin Nsanzimana, afirmou que o país está a lutar contra a febre hemorrágica que decorre do vírus Marburg, ao mesmo tempo que lida com a Mpox, a varíola do macaco, que tem na vizinha República Democrática do Congo o epicentro do surto em África. O ministro ruandês afirmou que vamos impedir isso, referindo ao Marburg, antes que se espalhe, adiantando que as autoridades de saúde do Ruanda estão a colaborar com vários parceiros internacionais, incluindo o Centro Africano do Controlo e Prevenção de Doenças, CDC África, que já enviou uma equipa para reforçar a capacidade do Ruanda no combate ao surto que começou há cerca de uma semana. Durante este tempo, mais de 30 pessoas foram confirmadas como tendo contraído o vírus e já se registraram 11 mortes. Em outubro do ano passado, enquanto Israel bombardeava o norte de Gaza e ordenava a evacuação de mais de 1 milhão de palestinianos da região, as autoridades séniores do Pentágono alertavam a Casa Branca. O relatório advertia que a evacuação em massa seria um desastre humanitário e que poderia violar a lei internacional
levando as acusações de crimes de guerra perpetrados por Israel. Um conjunto de e-mails que foram divulgados nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, revelam que Dana Stroll, então subsecretária assistente de defesa para o Médio Oriente, e no e-mail de 13 de outubro para assessores sêniores do presidente Joe Biden, previa o que ia acontecer e chamava a atenção da administração Biden para as consequências das ações israelitas. Os e-mails mostram que houve pressão para que a administração Biden mudasse a mensagem de só mostrar solidariedade para com Israel, para incluir empatia pelos palestinianos e a necessidade de permitir mais ajuda humanitária em Gaza. A menos de um mês das eleições presidenciais dos Estados Unidos, duas figuras relevantes juntam-se ativamente da campanha eleitoral: Barack Obama por Kamala Harris e Elon Musk por Donald Trump. Para apoiar Kamala Harris, entra em cena de forma mais expressiva o ex-presidente Barack Obama, que se junta à candidata democrata nos chamados Estados Pêndulo, a começar pela Pensilvânia, e a partir daí Obama fará uma intensa jornada de campanha. As eleições são a de 5 de novembro. Quem também vai estar na Pensilvânia é Elon Musk, para participar no comício de Donald Trump. Este comício marca o regresso de Trump a Butler, a cidade onde sobreviveu de uma tentativa de assassinato em julho deste ano. Trump anunciou a presença na Pensilvânia num post na X, antigo Twitter, e de imediato o dono da rede social retweetou e acrescentou: "Eu estarei lá para o apoiar." O comício, que se realiza já amanhã, dia 5 de outubro, acontece no mesmo local onde Trump foi atingido de raspão na orelha direita e o homem que participava no comício foi atingido por um tiro. O atirador, identificado como Thomas Crooks, de 20 anos, foi baleado e morto no local por um agente do serviço secreto. E começou hoje o período de celebração da Semana Mundial do Espaço, que decorre até o dia 10 do mês em curso. Aqui em Luanda, várias empresas de telecomunicações estiveram reunidas hoje para debater sobre a otimização do ANGOSAT 2 nos serviços de dados e banda larga. De 4 a 10 de outubro, comemora-se a Semana Mundial do Espaço. Angola lançou com sucesso um satélite governamental de comunicação de alto rendimento denominado ANGOSAT 2, que está atualmente a fornecer serviços de comunicação por satélite aos principais operadores de telecomunicação do continente africano e a contribuir para minimizar a exclusão digital. A Infrasat é uma empresa que revende capacidade de satélite. Anteriormente, nós comprávamos essa capacidade fora do país e hoje passamos a comprar cá dentro do país. Nós trabalhamos diretamente com o GGPN na revenda dessa capacidade. Para nós tem muitos benefícios. Por quê? Porque ao pagar essa capacidade lá fora, nós pagávamos muito caro. Aqui conseguimos ter preços mais acessíveis e, como consequência, conseguimos também fazer preços mais acessíveis aos nossos clientes. O Programa Espacial Nacional foi criado para um futuro melhor e para celebrar o contributo da ciência e tecnologia espacial para o melhoramento da condição humana. Com uma agência espacial, o país ganhará maior reconhecimento internacional, facilitando parcerias globais e posicionando Angola na co-liderança regional em iniciativas espaciais em África, impulsionando tanto a educação, a saúde, quanto a indústria e a investigação científica. O monitoramento do clima é uma atividade essencial para se entender as mudanças que estão ocorrendo no nosso planeta. A tecnologia espacial tornou o espaço como um recurso fundamental para o melhor conhecimento do clima planetário por meio dos satélites e tecnologias relacionadas. Os satélites meteorológicos fornecem uma visão global e contínua da Terra e permitem que os cientistas monitorem as alterações climáticas em diferentes regiões do planeta simultaneamente. O uso de recursos de satélite e de tecnologias relacionadas no monitoramento do tempo e do clima em Angola data de 1998, com a entrada em funcionamento da primeira estação de recepção de imagens e dados meteorológicos via satélite. Nos anos subsequentes, a utilização dos recursos de satélite
na monitorização do tempo e do clima foi-se ampliando e essas valências foram mais uma vez melhoradas e ampliadas a partir de 2021 com a implementação do projeto de modernização do INAMET. Várias empresas ligadas à comunicação estiveram reunidas para a otimização aos clientes do Angosat 2 ao serviço de dados de banda larga. Notícias no Girassol Jornal, já aqui fizemos referência, vão a sepultar no próximo dia 8 deste mês os restos mortais de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Recebemos, por isso mesmo, o padre Apolónio Graciano. Portanto, junta-se a nós nestes momentos, senhor padre, de fortes emoções. Acabamos de acompanhar, em instantes, momentos que marcaram uma missa na Cidade Alta, de homenagem ao Cardeal Alexandre do Nascimento. O programa segue, estamos a entrar para uma fase derradeira de homenagem que reserva momentos muito mais rigorosos de homenagens. Boa noite. Boa noite, Simeão Mondula, a todos os telespectadores da Girassol. Realmente estamos a viver momentos particulares de muita intimidade espiritual e de muita consternação pela perca, pela morte de um homem que eu pessoalmente considero ser também um dos pais da independência, um dos pais da pátria angolana. Portanto, estamos próximos, está o ato de sepultamento previsto para o dia 8. O que é que mais se poderá observar ao longo desses dias até Mondula, eu agradeço este interesse da TV Girassol, porque é mais uma oportunidade que temos de, pelo menos, dar a conhecer aos telespectadores, pelo menos a todos quantos acompanham a comunicação, para dizer que hoje começamos precisamente com as condolências que foram apresentadas no Paço Arquiepiscopal ao arcebispo, com todo o seu clero, e como também à família que aí estava representada. E esta tarde tivemos também este momento de homenagem cultural ao Cardeal Alexandre do Nascimento, e amanhã, sábado, teremos às 16 horas um momento único, religioso, com todos os sacerdotes, bispos, religiosas e religiosos, no Seminário Maior de Luanda, no Seminário Arquiepiscopal, às 16 horas. Então, no domingo, que será realmente o momento mais forte, havemos de receber o corpo de Sua Eminência às 18 horas na Igreja da Sagrada Família. Depois seguir-se-á o velório do corpo em Câmara Ardente. É claro que será um momento de fortes emoções, porque estávamos expectantes que Sua Eminência havia de nos alegrar com o feito de 100 anos de idade que completaria no próximo ano, que culminaria precisamente com o nosso jubileu nacional de país independente, 50 anos. Também celebraríamos os seus 50 anos de episcopado, de episcopado, e os 100 anos de idade. E estamos todos consternados porque realmente estávamos a fazer o pressing para ele chegar até lá, mas em menos de 6 meses o guerreiro achou por bem... Portanto, o país perdeu aquele que é considerado o pai da Igreja, era até então considerado o pai da Igreja angolana. Como é que o cônego olha para os próximos tempos, de agora em diante, o que será a Igreja de facto? Eu dizia hoje a um dos nossos amigos, a um dos meus amigos, que nós temos que preservar
o que de bom os mais velhos nos deixam, não é? Temos de preservar o legado positivo dos mais velhos e preservá-lo pela positiva. Pois. Porque realmente nós estamos a ver os mais velhos a partirem. E nós somos a geração da transição e creio que os bons exemplos devem ser realmente preservados, devem ser seguidos, para passarmos o testemunho às futuras gerações, fazendo valer aquilo que eles tudo fizeram, para de facto nos transmitirem o saber, nos transmitirem a fé, nos transmitirem o patriotismo, o verdadeiro sentimento patriótico. Enfim, nós sabemos que somos angolanos, viemos de uma história que tem uma raiz de luta, de fé, e também o que realmente este país poderá marcar para todo sempre, porque somos uma pátria de heróis e heroínas. Qual é o ritual que se pode destacar aqui, que será observado? Vai-se observar o ritual que será precisamente de missas durante o tempo do velório. Depois, na segunda-feira, toda segunda-feira será de missas de hora em hora. A madrugada será de uma grande vigília com vários grupos, com louvores, com reflexões bíblicas, enfim, com tudo aquilo que se pretende fazer para homenagearmos o cardeal e pedirmos que Deus tenha misericórdia do nosso cardeal e o receba na glória eterna. Então, na terça-feira, que será dia 8, vamos ter a missa de manhã às 9h30, mesmo na Igreja da Sagrada Família, e sairemos dali da igreja até a Igreja de Jesus, que é a Sé Catedral de Luanda, onde vai ser sepultado o nosso cardeal. Ele vai ser sepultado na igreja, dentro de uma igreja, que é a Sé Catedral. E nós agradecemos ao cônego Apolónio Graciano por este momento e, portanto, contamos dele numa próxima oportunidade para um assunto que seja melhor do que este, claramente triste. Por ele, eu agradeço também a Rede Girassol, que está a fazer passar esta comunicação, e Deus continuará sempre a abençoar-nos para sermos cada vez mais estes filhos que Angola precisa. Muito obrigado. Boa noite. E seguimos para mais um curto intervalo. Voltamos a seguir. E regressamos para a parte final do jornal. Olhamos para a reportagem da semana. Está em destaque hoje o fenómeno do abandono escolar precoce. A Manuela Costa propõe um retrato com histórias emocionantes de sonhos interrompidos por motivos que variam. Procuramos saber o que está na base do problema e ouvimos também sugestões de soluções para inverter o quadro. Acompanhe. Muitos esse ano ficaram sem estudar. O ano passado também. Eu fiquei sem estudar. Não podemos ser o futuro da mãe estando em casa, não estudando. Isso não deixa a mente da pessoa atrasada. Então, nós como jovens temos sonhos para realizar. Os 3 anuários publicados pelo Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estatística mostram que há uma crise ao nível do abandono escolar e das taxas de reprovação. No ano letivo 2021-2022, por exemplo, a taxa de abandono na iniciação foi de 10,1%, enquanto as reprovações representam 0,6% do total no mesmo período. Na primeira infância, o processo é mais exigente. Segundo o Unicef, apenas 11% das crianças têm acesso ao ensino nesta fase. Por outro lado, tem sido a questão da exploração dentro da família, do trabalho infantil. Existem famílias que utilizam as crianças, por exemplo, na mendicidade. Portanto, hoje é um fenómeno crescente, infelizmente, na sociedade, principalmente na grande cidade de Luanda. Muitas crianças são retiradas do ambiente escolar
são utilizadas para o comércio, nos mercados, estão a vender sacos, estão na mendicidade a pedir esmola no semáforo, nas ruas e, portanto, são retiradas do recinto escolar, levadas ao abandono. Depois é a questão, muitas das vezes, do próprio ambiente escolar, que não é o mais seguro. Portanto, o bullying na escola, situações de violência e, às vezes, nós temos a questão dos professores que praticam injustiça. Portanto, o aluno esforça-se, o colega esforça-se, mas depois, no final do ano, ele percebe que aquele colega que até não foi esforçado. Para o sociólogo e professor, os motivos do abandono escolar vão muito além da situação financeira. O processo de aprendizagem pode estar relacionado. Muitas escolas temos recebido reclamações, denúncias na comunidade, que até o Ministério da Educação disponibiliza as vagas, mas infelizmente muitas pessoas, professores e diretores de escolas, usando de má fé, usam da corrupção para inviabilizar o acesso daquelas pessoas que estão na comunidade e precisam daquelas vagas. Eu penso que primeiro seria digitalizar, criar condições para que as famílias tenham acesso por via de um processo que inviabiliza a corrupção. Depois, eventualmente, naquelas zonas onde não existe tanto acesso à internet, reforçar a fiscalização. O abandono escolar é um problema que tem afetado significativamente a educação em Angola. E compreender a sua dimensão é crucial para abordá-lo de maneira eficaz. Evidências apontam que as meninas estão representadas em grande escala quanto ao abandono dos estudos. As mulheres são a maioria a nível da população e são as mulheres que adiam a sua aprendizagem para dar continuidade nesse novo ser ou nos novos irmãos ou então nos irmãos que são de sua responsabilidade. Qual é o impacto psicológico? Primeiro é a baixa autoestima. E é só nós olharmos um pouco para a matriz que nós vemos diariamente as mulheres. A baixa autoestima não está a investir bem em usar make-up, em ter unhas ou meter os cílios. A baixa autoestima está na capacidade de como eu me sinto nesta sociedade. Outro impacto tem a ver com atraso cognitivo. Eu não tenho capacidade de ter um discurso, de estar com pessoas a debater. Então o que é que eu me torno? Agressiva socialmente. Primeiro, sou vítima por ter nascido mulher, depois sou vítima de um sistema que já proíbe e retarda a educação, o desenvolvimento do cérebro, e depois também sou vítima da relação conjugal que eu vou arranjar. Uma das principais causas do abandono escolar das raparigas e adolescentes, sobretudo no meio rural, é a gravidez precoce, que preocupa as autoridades e não só. Para controlar o problema, uma das medidas encontradas pelo governo é o Programa de Empoderamento das Raparigas e Aprendizagem para Todos, projeto que visa contribuir para a melhoria sustentável da qualidade da educação e do ensino angolano. Com quase 32% quanto ao abandono, especialistas defendem maior envolvimento da comunidade no processo. É bem verdade que o Ministério da Educação tem criado várias políticas, desde a bolsa, incentivo a mulheres, mas é o que eu digo sempre. Também há uma necessidade das mulheres da zona rural, porque o calendário escolar que é feito então na cidade não se adapta nessas zonas em que elas vivem, principalmente da agricultura ou de pasto. Então nós temos que ter também esse lado de olharmos para essas políticas públicas da proximidade. Se na comunidade não existir uma rede de apoio que vai dar o suporte, depois são os abortos clandestinos que nós temos estado a verificar, que infelizmente têm levado muitas meninas à morte. Portanto, a comunidade deve participar mais, como na família ela não encontra este contexto, estas condições, portanto, a comunidade. Não havendo condições nem na família, tampouco na comunidade, sim, o Estado deve entrar com políticas públicas no sentido de
esse olhar especificamente. E hoje é o Dia Mundial do Sorriso. Para acabar com o estresse, basta sorrir. Sorrir libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. Tudo começa com a libertação de endorfinas. As endorfinas, liberadas durante o sorriso, estimulam o sistema imunológico, reduzem o estresse e aumentam o número de células imunes e anticorpos que combatem certas infecções. Hoje, primeira sexta-feira de outubro, é celebrado o Dia Mundial do Sorriso. Conhecido em inglês como World Smile Day, foi criado em 1999 e é comemorado todos os anos na primeira sexta-feira do mês de outubro. Hoje é Dia Mundial do Sorriso. A pergunta é: você tem motivos para sorrir? Se não, tente, porque a celebração deste dia reforça que o sorriso não é apenas uma expressão de alegria, mas também um reflexo de autocuidado e da busca por uma vida saudável. No trabalho, em casa, na escola, não interessa onde for, o sorriso ajuda na resolução de conflitos. Rir é importante para a saúde mental, pois libera serotonina e endorfina, substâncias que trazem a sensação de bem-estar, prazer e alegria, diminuindo o risco de doenças psicossomáticas, como a depressão, ansiedade e estresse. Estudos da Associação HCOR indicam que sorrir diminui a intensidade de emoções negativas, como a tristeza, e relaxa o corpo inteiro, alivia a tensão e o estresse e mantém os músculos relaxados por 45 minutos. Ora bem, e fica o conselho: sorria sempre que possível. Boa noite, até uma próxima oportunidade.